E mais uma vez o Palmeiras é notícia no mercado das negociações do futebol e dessa vez diz respeito à saída e não chegada de jogadores. O Arthur parece finalmente ter uma transferência acertada para o Zenit da Rússia, parece que tem a saída possível do atacante Kevin também, que pode estar sendo já encaminhada, e a gente vai falar sobre o que isso representa para o Palmeiras em termos financeiros, em termos de montagem de elenco, planejamento, o que isso muda para a abordagem do Palmeiras na sua montagem do plantel para o ano de 2024. Então esse é o assunto de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever aí no canal. E se você gostar do conteúdo, deixe seu like, clica aí no gostei, que você me ajuda bastante a crescer aqui. Agora, falando dessas movimentações de mercado, então, agora sim, oficializado, o Zenit realmente contrata o Arthur do Palmeiras e contrata numa circunstância bem interessante. Os valores envolvidos na negociação são surpreendentes, dada a idade do jogador, o momento da compra e também o simples fato disso representar um lucro extraordinário para o Palmeiras em pouco tempo, que havia recomprado este jogador há coisa de 6 meses, praticamente meio ano atrás, por 8 milhões de euros e agora o revende por 18 milhões de euros potencialmente. O Zenit fez uma proposta de 15 milhões de euros pela transferência em si e há uma diferença restante aí de 3 milhões que o Palmeiras pode receber a depender aí de bonificações, metas a serem cumpridas. Então o Palmeiras abre mão de um dos seus atacantes e a gente pode dizer antes de mais nada que enquanto negócio, esse negócio foi extraordinário, porque, como eu falei, né, você acabou de comprar o cara por 8 e vende por 15 ou 18 que sejam, que dá praticamente o dobro, financeiramente você saiu num lucro legal. Mas até que ponto isso é mérito de negociação, isso é um achado ali de uma oportunidade, ou até que ponto isso é uma circunstância que o Palmeiras, na verdade, mal tem controle sobre, né? Talvez o que tenha levado essa negociação a ocorrer da forma como ocorreu são coisas que fogem totalmente ao controle do Palmeiras. Primeiro que, relembrando, né, o Arthur já era um jogador do Verdão, ele acaba saindo porque não teve um desempenho tão bom, vai para o Red Bull Bragantino, de lá ele é recontratado numa situação quase que emergencial, depois de muita pressão e muita insistência, acaba indo atrás deste atleta, o repatria para o clube e ele joga aí durante 6 meses, tem um começo promissor, parece que ia dar certo dessa vez, depois acaba caindo de rendimento e por fim foi negociado mais uma vez. Então a chegada dele já não é reflexo assim, exatamente de um planejamento, mas a saída então nem se fale. Porque, primeiro, você não controla quem vai fazer proposta pelos seus jogadores ou não. Mas nessa circunstância, vamos lembrar que o Zenit é um time da Rússia. E aí tem vários assuntos que eu não posso entrar aqui. Vocês sabem que nessas plataformas de vídeo a gente não pode falar de determinados assuntos. Então, resumindo, vocês sabem que a Rússia está passando por um momento meio peculiar. E isso faz com que, inclusive, os clubes de futebol russos tenham uma dificuldade muito grande atualmente de fazer qualquer tipo de negócio com os seus pares europeus. Por isso estão buscando mercados alternativos. Como o Palmeiras não tem nada a ver com essa história, o time russo procurava por um reforço no mercado periférico, encontrou no Arthur esse cara, fez a proposta, o Palmeiras aceitou e vai levar essa bolada para casa. E nessa perspectiva dá pra gente dizer que o Palmeiras mandou muito bem, negócio fechado. Agora, tem a questão desportiva também, né? Não é só a questão financeira, econômica. O atleta Arthur, ele é um cara, a gente sabe que atuava pela ponta direita, um jogador canhoto. Ele é aquele cara que trazia para dentro para, muito geralmente, finalizar em gol. Ele tinha essa estatística de finalizar bastante por gol também, né? O problema desse cara em relação ao que o Palmeiras vem apresentando recentemente, e aquilo que o Abel Ferreira mesmo gosta nos seus jogadores, é que o Arthur parece ser um cara de uma nota só. Essa função que ele desempenhou lá no Red Bull Bragantino, como no próprio Palmeiras, parece ser a única alternativa, a única solução que ele encontrou para o seu jogo. E o Abel Ferreira gosta muito de jogadores polivalentes, que cumpram mais de uma função, que saibam jogar numa posição, mas também em outra. Por isso, até ele acabou perdendo espaço a partir de determinado momento da temporada, quando ele foi requisitado, né, de jogar, quem sabe cobrindo ali o papel que o Dudu vinha fazendo antes da sua lesão, e por isso acabou não tendo essa sequência que talvez se esperasse dele. E assim podemos dizer que o Palmeiras abre um espaço então para a chegada talvez de um jogador que jogue pelas pontas, que seja um atacante ali talvez mais incisivo, porque primeiro perdeu essa alternativa, por mais que não fosse a preferida do treinador, mas também porque tem negociações encaminhadas aí para a saída de um outro ponta, dessa vez que joga pelo lado esquerdo, que é o Kevin, um garoto da base, que já há algum tempo também vem procurando titularidade e por não ter espaço também parece não estar muito contente. Tem outras questões pessoais também do jogador que parece que estão afetando, digamos assim, o seu bom humor de permanecer no Brasil. Questões também que fogem aqui ao tema do vídeo, mas a gente sabe também que no Brasil muitas questões são muito mais complicadas do que deveriam. Então, enfim, o Palmeiras pode estar abrindo mão de 2 atacantes, um que joga pela ponta direita, um que joga pela ponta esquerda. Automaticamente, o que a torcida espera, né? Bom, primeiro, há uma arrecadação de dinheiro forte aí, são negociações mais pesadas. Além de abrir o espaço na folha salarial, há uma arrecadação imediata diante desse cenário. Isso permite que o Palmeiras busque alternativas. Falando dessa parte mais técnica, desses atletas que ou estão confirmados de sair ou muito próximos de, o Arthur é um cara que
para o nível do futebol brasileiro, ele está bem enquadrado. Acho que ele não fica devendo. Não é nenhum espetáculo, nem um grande craque, mas um jogador que sim, pode ser útil. E o Kevin, por sua vez, ainda está mais naquela categoria de promessa, né? A gente ainda não viu ele tanto assim, senão na base, mas potencialmente para o futebol brasileiro seja também um jogador útil, talvez de útil para bom. Então, são peças, digamos, importantes que podem estar saindo. Agora, na questão da chegada, que tipo de jogador o Palmeiras estaria buscando para essa reposição? Porque você está abrindo mão de 2 atacantes, lembrando que você já tem mais um, que é o Endrick, com a saída confirmada e garantida para o meio do ano. Em termos de chegada, chegou o Bruno, atacante lá do Cruzeiro, mas é uma peça só e esse um que chega ainda também tem que se provar estar no nível dos demais. Então, nesse momento, acho que seria uma boa oportunidade do Palmeiras conseguir fazer um pouco mais o gosto do seu torcedor, quem sabe até do seu treinador, de conseguir alguma peça já pronta que chegue realmente para jogar. Eu acredito que para essas posições que estão agora ficando mais vagas, não seria o caso de apostar em mais uma promessa, porque talvez isso não seja o suficiente. Lembrando que o Palmeiras também está procurando, ou deveria estar, um meia para a reposição do Rafael Veiga, que também não tem muitas opções naquele setor. A única opção seria o Luiz Guilherme, que a gente já viu jogando como meia nas categorias de base, ser um pouco mais centralizado para ser essa alternativa, mas se fizer isso, o Palmeiras perde mais um ponto ainda, né? Então, a partir desses movimentos de mercados, a partir dessas vendas, se torna praticamente obrigatório que o Palmeiras reponha com a chegada de pelo menos mais um jogador para jogar como atacante aberto ali pelos lados. Seja pelo direito, seja pelo esquerdo, ou quem sabe alguém que jogue pelos dois, né? Por exemplo, o Dudu, que a gente sabe é um desses caras que tem essa capacidade, essa versatilidade. Quem sabe, por que não, o Palmeiras consiga trazer uma peça com essa mesma característica. Confesso que, buscando aqui nessas especulações, mídias e tal, se o Palmeiras já teria um nome para atender a essa necessidade, eu não encontrei nenhuma notícia assim muito confiável, nada muito plausível. E se o Palmeiras buscar nessa nova peça algum jogador que seja equivalente em termos de características a desses que estão saindo, precisaria ser um jogador com característica ali de enfrentamento de 1 para 1, um pouco mais capacidade de drible, né? Um pouco mais de repertório, seja um jogador que vá para o fundo ou que corte para dentro. Aí fica o gosto do freguês também, depende do que o treinador tem em mente. Como último comentário sobre essa saída do Arthur, eu só queria colocar que talvez fique um pouquinho de sentimento tanto no torcedor quanto no jogador de que ficou faltando alguma coisinha. Porque é um jogador que tem história aqui, já tinha uma passagem que acabou não dando muito certo, e quando ele volta agora, ele volta exatamente com esse discurso de pô, agora chegou a minha hora, finalmente eu vou conseguir mostrar, né, quem eu sou, para que eu vim, e vou fazer minha história aqui no Palmeiras, ganhar aqui também, porque esse é meu desejo. Acabou que ele ganhou um Campeonato Brasileiro, o que é uma grande conquista, certamente ele vai guardar aí a medalha pro resto da vida, mas por outro lado, dá a impressão talvez de que poxa, não deu certo de novo. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão também. E eu não sei também se de repente a partir dessa segunda passagem se fica portas abertas para no futuro talvez uma terceira passagem. Será que existe esse cenário ou não? Então não sei, assim, talvez fique um pouco desse sentimento de incompletude, que o jogador ele mesmo queria ter dado mais para a equipe, para o clube, e o clube talvez tivesse esperado um pouquinho mais dele também. De toda forma, eu acho que não é um cara que saia queimado, não é um cara que saia rejeitado, nem nada disso. O cara que veio aqui, cumpriu o papel da maneira que ele conseguiu, rendeu agora bons frutos financeiros para o clube, foi um excelente negócio, como a gente comentou, por mais que seja por circunstâncias ali inusitadas, mas no fim acho que vai dar tudo certo. Então vamos lá, agora esperar o Palmeiras se movimentar no mercado para buscar peças de reposição para essas possíveis saídas, com a do Arthur já confirmada. Então pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui mais um vídeo. Se vocês quiserem receber mais conteúdo, vocês podem se inscrever aí no canal. Não esquece de deixar o like, espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima, fui!